Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, hoje, 8 de março de 24, Dia Internacional das Mulheres, e resolvi fazer um vídeo também. Tem um tempo que eu não gravo por questões de trabalho, mas mesmo cansaço, chegando hoje mais tarde, resolvi fazer um vídeo sobre a data, porque, de novo, é uma data muito importante. É importante um período para a gente ter empatia, para a gente lembrar das conquistas, do que ainda tem que ser alcançados nas questões ligadas à discriminação. E, neste caso, discriminação de gênero. A gente ainda não tem uma igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. E isso é uma coisa que precisa ser atingida. E, de novo, vou tentar fugir um pouco do canal, o pessoal já comenta muito, muita estatística sobre isso, então vou ignorar esse ponto, porque a ideia do canal é sempre falar além de um ponto não pensado. E o que eu comentaria, que eu não vi muito nesse Dia das Mulheres, é se alguém falar, mas qual que de novo você acha que é a maior ameaça da igualdade, ou o maior desafio hoje? Eu vou repetir o que eu já falei em alguns vídeos, mas, claro, sobre outro tom, né? Não vamos fazer um vídeo repetido, que eu diria que é de novo nós versus eles. Esse é o nosso maior problema atualmente. E por que isso, nesse caso, e correndo o risco talvez de ser um pouquinho repetitivo? Porque, de novo, a gente tem uma situação complicada que existe de desigualdade, ainda mulheres, em alguns aspectos, não têm os mesmos direitos, ainda tem a questão da jornada de trabalho, do preconceito. Recentemente, alguém, não vou comentar quem, mas uma pessoa encontrei, e ela também não sei quanto é verdade ou não, mas enfim, comentou que ela foi fazer uma entrevista, segundo ela, uma outra pessoa que ela conhecia também fez. As duas são um pouco mais jovens do que eu, e a pessoa perguntou na cara, você ainda quer ter filhos? Nesse sentido, do tipo, olha, se você quer entrar aqui, você não pode ter filhos. Ela falou que ela e uma outra pessoa que ela conhece que foram entrevistadas para vaga, as duas ouviram essa pergunta do entrevistador do outro lado. O que é complicado. Quer dizer, é o tipo de pergunta machista, preconceituosa e que evidencia os problemas que a gente ainda tem na data atual, vamos dizer assim. E por que a gente tem a data de Dia das Mulheres? Então, e por que eu falo desse nós versus eles? Porque a gente ainda tem essas dificuldades, ainda tem muito caso de violência de mulheres contra mulheres, narrativas que a gente vê reais, que depois viram processos até de casos bizarros, que de repente o homem ficou agressivo, tipo, o homem foi dar uma cantada, a mulher recusou, o homem quis ir pra cima dela, a gente ainda vê muito disso. Independente de ser maioria ou minoria dos homens, acho que eu já comentei isso aqui, a gente ainda vê muito dessas situações. E são coisas que precisam ser feitas. Você pensar que a gente está até hoje na sociedade, isso não mudou, é inadmissível. E a gente ainda assim vê isso sendo prejudicado pelo nós versus eles. Porque a gente tem grupo dos dois lados, que em vez de a gente ter uma união para acabar com isso, para chegar nas igualdades de direitos e deveres, a gente tem um grupo que ajuda a estragar isso. Então, você tem um grupo de homens falando nesse sentido, olha, não dá atenção para as mulheres, elas só querem roubar seu dinheiro, elas vão te enganar, elas vão te usar, e etc. Vi recentemente até um vídeo nesse sentido. E você também ainda tem, como sempre eu falo dos dois lados, você ainda tem um grupo de mulheres puxando para uma visão justamente o contrário. Que posso dizer que, felizmente, eu vi muito pouco nesse Dia das Mulheres. Eu vi a maioria das coisas justamente exigindo igualdade, que eu chamo de puxando direito contrário, só para dar um exemplo. Eu vi outro dia uma publicação, vou até citar uma melhor, que virou viral. Foi justamente da mulher comentando quando a pessoa não quer pagar a conta, como é que você faz? Tem um tempinho já, virou viral, que ela falou justamente isso. Quando o homem não quer pagar a conta, o que você faz para fazer ele pagar? E que é justamente o que alimenta os dois extremos. E esses casos são minoria. Enquanto você tem um caso de uma mulher falando isso, tipo, como você fazer o homem pagar a conta ou coisa parecida, você tem do outro lado a mulher ficar com medo de pegar o Uber sozinho, alguma coisa assim, porque de repente o cara tá dando em cima dela. E ela ficar numa situação difícil de sair, porque, como falei, às vezes o cara vai ficar violento, enfim. Você pega a situação de um cara que tá duvidando ou tá vendo a mulher e tá falando, mulheres que não sabem disso, não sabem da parte técnica e têm dificuldade numa profissão. Que são a maioria o que a gente tem que combater. Então, o que a gente mais precisa é justamente uma união, tirando de novo, cortando esses extremos falando bobagem, tanto dos homens que defendem isso, que agem desse jeito, o pessoal também tem chamado eles de incel, mas
que agem nesse sentido contra mulheres, com falas preconceituosas, tipo, porque lugar de mulher é na cozinha, porque mulher não sabe fazer isso, porque mulher não sabe ser engenheira, porque mulher não entende dessas coisas. Tanto atacar os homens, as pessoas que ainda têm esse pensamento que não faz o menor sentido, quanto atacar o outro lado também, justamente para focar nesses problemas que são reais e acontecem, que não podem continuar acontecendo. Assédio, tá passando outro dia perto de um bar e eu vi o cara falando, não, porque se a mulher tá ali, ela tá querendo que eu dê em cima. Vi isso passando na porta de um bar do cara, tudo bem, um cara bebendo na porta de um bar, não dá pra dizer que ele é um grande ser humano, principalmente do jeito que ele tava. Mas, quer dizer, um cara falando isso abertamente e eu tava só passando. Então, é o tipo de situação que não pode continuar existindo. E a gente está justamente da união para cortar esses extremos e atacar isso e chegar na igualdade dos dois, direitos e deveres, que é quando você perguntar para a maioria das pessoas que sofrem, você fala, olha, mas escuta, mas você vai ter que começar a pagar a conta. Com certeza. Diria das mulheres que eu conheço, quem sabe se eu vivo numa bolha ou não, mas se você falasse, olha, você vai começar a ganhar o mesmo salário que seu marido, ou você vai ter as mesmas oportunidades na empresa, mas você vai ter que começar a dividir a conta de casa. Das mulheres que eu conheço, a maioria falaria, demorou, vamos lá. E é justamente nisso que a gente tem que focar e lembrar, e por essas pessoas que a gente tem que agir. Porque enquanto a gente briga achando que os extremos são regra, justamente o pessoal quieto está sofrendo com esse monte de questão, com esse monte de problema, preconceito, assédio, falta de oportunidades. E acho que é essa a principal mensagem que eu passaria. Então, para todas as mulheres, é isso que eu desejo para vocês. Que vocês possam ter os mesmos deveres, direitos, oportunidades e tudo que um homem tem. E quando eu falo mesmo deveres, eu também falo no sentido de igualdade de deveres, e não mais deveres do que um homem. Então, às vezes eu falo, e o pessoal fala, dá uma olhada, ele tá mesmos deveres, no bom e no mau sentido. Então, se o homem tem um dever, a mulher tem que ter, mas se a mulher tem um dever, o homem tem que ter também. Igualdade é nos dois sentidos, não é só de um para o outro, não é uma seta, é um igual. Então, você precisa disso para a gente poder ter uma sociedade igualitária e poder evoluir. E em alguns casos, igual eu falei do Dia do Homem, fala a mesma coisa do Dia da Mulher. Chega a ser ridículo pensar que a gente está neste ponto que nós estamos numa sociedade e nós ainda temos algumas coisas básicas de igualdade, de pensamentos, no caso aqui, focando nas mulheres, claro, o dia delas, que machistas que ainda persistem. Nesse sentido, mulher para casar, mulher para ficar, que mulher não pode ter algum tipo de competência técnica, que mulher não dirige bem e assim por diante. E, infelizmente, isso está muito presente ainda no nosso dia a dia, de novo, para terminar o vídeo, alimentado por esses extremos. Então é isso. Para todas as mulheres, espero para vocês, é isso que eu desejo. Desejo que no futuro, o mais breve possível, você falar que você é mulher ou você falar que você é homem não faça diferença nenhuma em nenhum aspecto. Tirando talvez alguns aspectos médios, claro. Espero que ninguém vá fazer um exame de próstata numa mulher ou tentar tirar o útero de um homem. Mas, só para fazer um pouco de piada, por favor, sem desrespeito a ninguém trans, mas eu espero isso. Quer dizer que espero que no futuro você falar sou homem, sou mulher, para qualquer questão de emprego, de casa, de salário, de quando você vai sair, não faça a menor diferença. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.